Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Arte Despojada. Hoje eu vou fazer a montagem de algumas mandalinhas aqui para vocês. Muitas pessoas já tinham me pedido, eu ainda não tinha conseguido filmar, mas finalmente deu certo. Aqui estão as pedrinhas, as continhas acrílicas que eu uso, na grande maioria ainda é acrílica. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é o meu processo de montagem. Esse aqui é um nylon que eu utilizo. O último que eu comprei eu só encontrei de 0,20, só que eu geralmente uso também o de 0,25. Mas eu gostei bastante do 0,20, eu já fiz algumas montagens com ele e senti que ele ainda é bem firme, é muito resistente, mesmo sendo um pouquinho mais fino. Eu senti até um pouco mais de facilidade na hora de amarrar a peça. Eu senti que o nó ele ficou mais firme. Então aqui eu vou usar uma argolinha, ela é de acrílico também. Às vezes eu uso até aquelas de chaveirinho, que também dá super certo. Então aqui eu coloco o nylon, eu já passo o nylon na argolinha. E aí eu coloco a primeira bolinha, geralmente uma bem pequenininha, essas tipo miçanguinha, sabe? Para fazer para fazer o início aqui da minha sequência de bolinhas. Então, geralmente, eu não tenho o costume de fazer algo muito padronizado. Eu vou simplesmente montando com as cores que eu utilizei na mandala. Então, eu vou sempre intercalando ali um azul mais escuro com um azul mais claro, com branco. Nesse caso aqui do olho grego, né? Que essas são as cores predominantes. Então eu vou sempre intercalando. Do olho grego, eu já consigo colocar pedrinhas um pouco melhores. Eu tô utilizando muito aqui olho de gato, que é já uma pedrinha de vidro, né? É tipo uma porcelana, na verdade. E ela tem um brilho muito bonito, tem um efeito bem especial aqui na peça. Então eu coloco algumas pedrinhas, ó, e eu venho medindo aqui para ver se já tá num tamanho ideal para fazer a parte de cima da mandala, da montagem da mandala, que é a que vai ficar penduradinha a peça. Então quando chegou ali no tamanho ideal, eu sempre finalizo com a mesma corzinha que eu coloquei lá no início, no meu nylon. E aí eu venho e coloco apenas um ladinho do fio, uma ponta do fio, eu coloco aqui na mandala. Eu só passo uma pontinha pelo buraquinho. A furação das mandalas, eu tenho aqui um vídeo que eu mostro pra vocês como eu faço a furação. Depois eu vou colocar um card pra vocês, tá? Pra quem tiver interesse. Então aí, ó, eu venho aqui, eu tenho um jeitinho de fazer, gente. Eu, quando faço os primeiros nós, eu não os forço. Eu faço eles bem larguinhos, apenas para segurar o nylon. E aí, a partir do segundo, terceiro nó, é onde eu começo a apertar o nó para ele ficar bem firme e eu ter certeza que ele não vai escapar depois que eu vender a mandala, depois de algum tempo de uso. Então eu dou bastante nó, tá, gente? E eu gostei também desse 0,20 porque ele me permite dar muitos nós e mesmo assim eu consigo passar depois esse fio pelas minhas bolinhas. Porque o que eu faço? Eu escondo aqui agora a ponta do meu nylon, inclusive os nós que eu acabei de dar no nylon. É um processo um pouco chato. Eu já tentei também fazer com agulha, mas são muito irregulares os meios, né, das continhas. Algumas são mais largas, outras são mais estreitas. Então realmente não deu muito certo eu tentar passar com agulha. Talvez com algo mais fino eu consiga. Mas de qualquer maneira, eu fui na raça mesmo. E vou passando o fiozinho entre as bolinhas, tá vendo, ó? Os buraquinhos que tem das continhas, eu vou enfiando o nylon. É um processo de muita paciência também, né? A própria pintura já nos exige muita paciência. Ó, tá vendo? Ela saiu aqui na frente, ó. Daí eu puxo ela e vou continuar aqui. Eu geralmente gosto de jogar lá pra cima a ponta do fio. Ó, eu vou voltar
para tentar passar os dois de uma vez, porque às vezes isso facilita muito, mas às vezes também não dá muito certo, aí acaba indo um, o outro vai ficando, e aí depois coloca o outro também. Nas primeiras, acaba sendo um pouco difícil, vocês podem perder aí um pouco a paciência, já vou adiantando, tá? Porque às vezes o fio escapa. Aqui eu tô com um pouco de dificuldade, porque eu tô tentando manter aqui na câmera, para vocês enxergarem bem o movimento que eu tô fazendo aqui. Então, às vezes é até um pouco difícil, eu saio um pouco e peço desculpas para vocês. Mas não tem segredo, não tem muita técnica aqui, é mais paciência mesmo. Então aí você tá vendo, ó, depois que o fio passou, você puxa ele e ele vai ficar escondido nas continhas aqui, nas pedrinhas. E além de ficar escondido, né, ele fica protegido. A chance de soltar é muito pequena, muito mesmo. Então aí, agora eu vou fazer, ó, aqui o preço que eu paguei no nylon, tá? Vem 100 metros de fio, 100, nem sei, eu vou ver depois, eu coloco pra vocês aqui no vídeo. E ele rende bastante, eu geralmente costumo colocar um fio um pouquinho maior do que eu sei que vai precisar na mandala, justo para aquele processo que tem lá para passar depois que eu faço os nozinhos no meu fio. Então aqui o processo é praticamente o mesmo, né? Só que agora eu já coloquei o fio na mandalinha. Primeiro eu coloquei o fio na argola e depois prendi na mandalinha. E agora eu tenho o costume de já colocar o fio na mandalinha. Eu já vou medindo ali e depois eu faço a finalização lá embaixo na ponteira. Só que isso fica a critério de vocês também, tá? Podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Tem pessoas que preferem talvez começar a montar justo pela ponteira e depois vem colocar nas continhas, igual eu tô fazendo aqui. E aí sim é que coloca o fio na mandala, faz o nó e aí faz o processo inverso. Ao invés de puxar o fio de baixo para cima, vai puxar o fio de cima para baixo. Então essa ponteira aqui, ela é acrílica também. Eu não mostrei ela para vocês nas últimas compras, porque na verdade eu já tenho ela há algum tempo. Ela está até acabando. Eu gosto muito dessa ponteira, fica muito bonitinha. E aqui eu sempre uso uns finalizadores. Nesse caso aqui do olho grego, eu vou usar essa estrelinha azul que fica um charmezinho aqui. Eu sempre gosto de pôr esses aderecinhos aqui que dá mais um charmezinho na peça. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo, ó. Os primeiros nós eu não aperto. Por que eu não aperto? Que é justo para não estrangular as pedrinhas. Às vezes acontece de você, quando dá um nó mais forte, ele puxa demais o fio e aí as pedrinhas elas ficam todas muito juntas, fica torto esse fio de pedrinhas aqui e não fica legal. E depois é muito difícil que você dá um nó forte assim, ó, você conseguir desfazer o nó. Então geralmente você vai ter que cortar e refazer toda a montagem de novo. Então por isso que eu tenho esse cuidado de só dar esses nós mais fortes a partir do terceiro, quarto nó. Não tem problema, isso não vai influenciar aqui na segurança da sua montagem, justamente por isso que depois eu dou vários nós. Então aqui eu vou continuar, ó, eu vou fazer novamente o processo, só que agora na parte de baixo. Agora a câmera focou melhor aqui e mais uma vez, como eu falei, não tem segredo, é mais um processo de paciência e de adaptação do que qualquer outra coisa. Às vezes quem utiliza óculos pode ter um pouco mais de dificuldade. Tem que pôr uma luz muito boa, tá? Para poder trabalhar com as continhas, porque realmente enfiar esse fio nas bolinhas já é às vezes um desafio, porque como eu falei, algumas vêm com uns buraquinhos um pouco mais finos, outros um pouco mais largos. Então, se já é um desafio fazer a montagem do fio, passar por isso aqui depois, então, é muito complicado no início. Mas vão com calma, vão com paciência. Como eu sempre falo, trabalho manual é assim mesmo. Exige bastante de nós, de nossa delicadeza, de nossa dedicação.
Então aqui eu já passei, ó, por todo o fio, óbvio que eu acelerei para vocês o processo. E aí depois é só puxar, esconder o nó ali dentro das pedrinhas e cortar o que sobrou, bem rente a pedrinha para não ficar sobrando fio depois. Como que elas ficam depois de montadas, eu mostro para vocês todas no final. Então aqui eu vou fazer uma outra, essa é de 10 centímetros, aquela que eu fiz antes era de 7 centímetros. Então aqui, mais uma vez, iniciando na argolinha. Agora eu vou usar essa miçanguinha aqui mais branquinha. Ela é um transparente meio cristalzinho, vai. E ela tem uma certa furta-cor, ela é bem bonitinha. Então eu gosto muito de usar essas acrílicas, essas miçanguinhas. Elas ficam bem bonitinhas no início e na finalização aqui do fiozinho que eu faço na montagem. Às vezes eu uso elas no meio também, eu vou sempre intercalando. Uso bastante conta acrílica ainda. Eu estou querendo migrar para continhas de vidro, para cristais, né, na verdade. Tem uma amiga minha que ela tem uma banca incrível de pulseiras aqui no morro. Ó, mais uma vez, eu vou colocar aqui só uma ponta do fio. Eu vou passar pela mandala para poder fazer o nozinho. Então eu vou continuar aqui conversando com vocês enquanto vocês vão acompanhando aqui o processo. Tá? Então essa minha amiga, ela tem uma banca incrível com pulseiras, todas elas trabalhadas com cristais, com pedras de cristais de vidro, que tem um brilho maravilhoso. A banca dela é incrível, eu sou apaixonada pelo trabalho dela e da família dela, que já fazem artesanato há muitos anos, e agora elas se descobriram nessa pulseira toda trabalhada artesanalmente. Inclusive essa que eu tô usando, vocês vão perceber aí no vídeo, de pedrinhas azuis, são pedras naturais, tá? Essa chama ágata imperial, essa pedra. Observem aí depois nos meus movimentos, e eu gosto muito dessas com pedras naturais. É lindíssimo o trabalho delas. Eu vou colocar aqui pra vocês no Instagram, pra depois vocês darem uma olhada. Ó, vou colocar mais perto aqui pra vocês verem como que vai lá pra dentro. Viram só? Ele esconde e fica bem perfeita aqui a finalização da mandalinha. Então, continuando, essas pedrinhas que não são de acrílico, elas são vendidas geralmente por fios, então você vai comprando várias cores. Como eu tenho muitas cores de mandalas, minha banca é muito colorida, então eu precisaria ter uma quantidade bem grande assim de pedrinhas. Então aos poucos eu vou começar a adquirir esses fios. Claro que eu vou mostrar para vocês onde eu encontrei, pelo preço que eu encontrei, e se for possível coloco o link para vocês também, assim como eu tenho feito com os outros produtos. E além disso, eu quero também no finalizador não usar mais cristal. Eu quero não usar mais acrílico, aliás. Eu quero utilizar também aquelas ponteiras de cristal, as fur, se eu não me engano, eu não sei bem como que pronuncia. Mas eu vou colocar o nome aqui pra vocês. Que ele é lindíssimo, é multifacetado, quando bate no sol fica um brilho extremo. É muito, muito lindo. Claro que tudo isso acaba afetando aqui no preço da mandala, né? Então eu ainda não sei dizer, porque eu nunca fiz nenhuma montagem assim com vidro. Ó, aqui eu tô finalizando, tá? A peça, coloquei um finalizadorzinho ali, agora transparente. E vou mostrar pra vocês mais de pertinho aqui os nós, bem fraquinhos no início e depois um pouquinho mais apertadinhos. Tento manter aqui bem retinho o fio, pra eu saber que ele não tá esmagado depois do nó. E vejo que tá da altura certa, e é isso. Vou finalizando aqui. Então é isso, gente. Quando eu começar o investimento nessa nova pedraria, né, agora de vidro, eu vou começar
a transferir isso para as mandalas aos poucos. Eu vou fazer uma parte da minha banca com acrílico ainda, olhinhos de gato, conforme eu tô fazendo aqui, que são materiais mais baratos, de menor custo, e vou manter os preços que eu costumo manter, conforme a necessidade, óbvio, porque as coisas vão aumentando, conforme a necessidade eu vou aumentando aos poucos, ou quando necessário, mas para esse tipo de material eu vou ter que agregar um valor mais alto, então eu não posso mudar totalmente a minha banca, colocar todas as minhas peças só com esses cristais, porque iria encarecer muito as minhas mandalinhas. Então eu preciso ainda manter essa montagem com acrílico e quero sim dar uma sofisticada, né? Enobrecer um pouco mais as minhas peças com esse tipo de material, porque eu acredito que vai ficar ainda mais especial junto com o pontilhismo, né? Que já é uma arte tão delicada, tão bonita, que encanta tanto as pessoas. Então eu gostaria de realmente, para quem quer algo ainda mais sofisticado, porque eu já acho ela uma arte muito sofisticada, conseguir trazer isso com uma montagem um pouco mais nobre, com materiais um pouco mais nobres. Então aí são planos futuros, espero que seja um futuro breve, até para poder trazer aqui para vocês ainda mais novidades desse mundo tão gigante e de tantas possibilidades que o artesanato nos oferece. Então estou muito feliz de ter conseguido trazer finalmente esse vídeo aqui das montagens para vocês. Espero muito que tenha ficado claro aí a questão da montagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês, tá? Que finalizando mais uma montaginha, depois puxa lá, finaliza aqui bem rente a continha para não ficar sobrando fio. E tá pronta a nossa mandalinha. Eu tinha mostrado 3 mandalinhas para vocês, mas eu acho que já deu para entender bem o processo. Então tá aqui a nossa pecinha já montadinha. É um pouco difícil de eu mostrar ela inteira porque eu preciso filmar deitado, né? Então acaba ficando um pouco complicado. Mas esse é o resultado, ó. Vocês conseguem ver que quanto maior o diâmetro da mandalinha, eu aumento um pouco mais a parte, tanto a de cima quanto a de baixo, né? Vocês veem que geralmente eu coloco a de cima um pouquinho menor e a de baixo um pouco mais comprida. Então eu vou conforme aí o tamanho, vou fazendo um paralelo, não tem certo ou errado. Se vocês quiserem fazer um pouquinho menor ou um pouco mais comprido, tá tudo certo. Eu só quis mesmo mostrar a maneira que eu faço e poder ajudar vocês aí com mais essas dicas, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!